Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Diz assim a palavra do nosso bom Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse tem sido o nosso texto no encontro passado, e nós temos chamado a atenção dos irmãos para 3 conceitos. O primeiro conceito é o do ministério dos santos, ou o serviço dos santos, que nós desenvolvemos com a seguinte proposição: a Igreja do Senhor Jesus Cristo se desenvolve e amadurece quando todas as suas partes, os santos, estão ligadas entre si e trabalhando bem. O ministério ou o serviço dos santos. O segundo conceito que nós vimos é o conceito do aperfeiçoamento dos santos. As partes, os santos, somente estarão harmonizadas e desempenhando cada qual o seu papel, se forem aperfeiçoadas, capacitadas para tanto. E aí nós chamamos a atenção para este alvo imediato, que é o exercício por parte de todo crente da sua função no corpo de Cristo. Mas a meta última é a perfeita varonilidade, é a maturidade do corpo de Cristo. O bem maior é formar o ser humano, o corpo de Cristo, a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, de tal forma que vivamos inteiramente para a glória do nosso Senhor. Mas, em terceiro lugar, o conceito com o qual nós queremos nos dedicar nesta noite é o ministério do aperfeiçoamento. A responsabilidade por este ministério repousa sobre os apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, pastores e mestres. 3 perguntas. Sobre o ministério de quem os santos são aperfeiçoados?
qual o instrumento deste aperfeiçoamento e como o ministério de aperfeiçoar os santos é exercido. Quero começar lendo uma ilustração que obtive do livro de Getz, em que ele faz uma descrição da igreja do século XX. E ele diz o seguinte, começa com uma pergunta: o que acontece a uma criança que nasce e é deixada sozinha neste mundo? Li certa vez, diz ele, um caso desses. Pais cruéis mantiveram o filho isolado por certo número de anos num ambiente muito restrito. Falta de alimentação adequada, sem oportunidades de aprender e sem exercícios físicos. O resultado foi, entre aspas, uma criança grande. Tinha falta de alimentação e exercícios adequados, mas continuou crescendo fisicamente, embora de maneira anormal. Seus movimentos eram mecânicos e desordenados. Na realidade, nem mesmo podia andar. É claro que não pôde desenvolver-se mental, emocional e espiritualmente. Embora essa ilustração seja desagradável, é um quadro vivo de algumas igrejas do século XX. De alguma maneira, elas crescem fisicamente. Na verdade, ficam cada vez maiores, mas permanecem no estágio infantil. Por falta de alimentação e exercícios, continuam na infância. É uma tragédia. O aperfeiçoamento dos santos, com vista à maturidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sob o ministério de quem os santos serão aperfeiçoados? Diz o apóstolo, ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, diz aqui, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A referência aqui a que faz o apóstolo é aquilo que tem sido chamado de ministérios ordinários, regulares, e ministérios extraordinários. Por ministérios extraordinários, nós queremos dizer aqueles que tiveram o seu tempo e o seu lugar e o seu propósito específico. Entre estes últimos, nós verificamos aqui os apóstolos que tiveram a missão de lançar os fundamentos da igreja. Mas o apóstolo Paulo faz referência também àqueles ministérios regulares na liderança da igreja. Ele assevera com clareza que foi pensando em equipar os crentes para o exercício do seu serviço, que o Senhor escolheu e deu pastores à igreja. O alvo é aperfeiçoar os santos e guiá-los à maturidade espiritual. Porém, é lamentável que muitas das nossas atividades nas igrejas hoje talvez tenham como propósito entreter as pessoas e mantê-las interessadas e, quem sabe, ocupadas. Mas vejam, os amados irmãos, que o apóstolo Paulo diz aqui, capítulo 2, verso 17, que Cristo, vindo, evangelizou-nos a paz. 4:8, que quando subiu às alturas, concedeu dons aos homens. 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres. Observem, meus amados irmãos, que todos estes dons, esses ofícios, estes ministérios aqui mencionados, presentes de Cristo à igreja, estão relacionados de alguma maneira à palavra. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, refere-se a si próprio no capítulo 3 aí dessa epístola, versos de 6 a 8. Fui constituído ministro do Evangelho, conforme o dom da graça a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Não quero me delongar muito nessa discussão sobre o que seria isto aqui, se são dois ofícios, se um ofício, conquanto eu particularmente entenda que essa expressão pastores e mestres é uma designação de ministros de congregações locais, que por meio da exposição da palavra, pastoreiam, ministram a palavra ao seu rebanho. John Stott, no seu comentário da carta aos Efésios, ele diz que o ensino e o treinamento do pastor se dirigem para esta finalidade, para capacitar o povo de Deus a ser um povo que serve, ministrando ativa, porém humildemente, num mundo de alienação e dor. Assim, o propósito imediato de Cristo em dar pastores à sua igreja é que através deste ministério da palavra exercido por eles, o povo seja equipado a exercer na sua plenitude o seu serviço. E com isto, a igreja vai se tornando mais saudável e mais madura. Mas qual é o instrumento para que os santos sejam aperfeiçoados? Esta é uma pergunta vital nos dias de hoje, meus amados irmãos. Vejam que fiz referência agora há pouco que todos os 4 ministérios mencionados pelo apóstolo Paulo aqui se relacionam de alguma maneira com a palavra de Deus. O instrumento utilizado pelos pastores e mestres para equiparem os santos é a palavra de Deus. Os santos são aperfeiçoados em e através da palavra de Deus, a palavra da verdade, na qual temos todo o conselho de Deus, o alimento das ovelhas, o genuíno leite espiritual, através do qual vimos ontem vem o crescimento para a salvação, o alimento sólido para os adultos, aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E conforme o nosso texto aqui, é através desta palavra que vem a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. É a palavra de Deus, a verdade, a qual aí diz o apóstolo, nós devemos seguir em
amor. Hoje pela manhã nós fomos abençoados com a pregação de pastor Valdeci, e ele exatamente o encargo final do apóstolo aos presbíteros, aos pastores desta igreja de Éfeso. E Paulo dirigiu-se aos presbíteros da seguinte maneira: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Reparem nisso, meus amados irmãos. A palavra da sua graça que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E depois, mais tarde, o apóstolo, escrevendo aquele ex-pastor da igreja em Éfeso, chamado Timóteo, ele diz, instando a que ele ensinasse as escrituras inspiradas que nos foram dadas, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você talvez não tenha o conhecimento da língua grega, mas saiba que aqui você tem duas vezes a raiz da nossa palavra aperfeiçoamento em conexão com a palavra do Senhor. Isso é muito importante, porque o catartismo, o aperfeiçoamento dos santos está em conexão com a palavra do nosso Senhor. Ora, se os pastores e mestres deliberadamente ignoram este instrumento divinamente providenciado, não é de se admirar que os santos continuem inabilitados para a sua tarefa e que se torne necessário então achar uma série de atividades substitutas para mantê-los ocupados. Atividades substitutas sutis ou descaradas. Sabe um problema com esse pragmatismo que nós estamos vendo nos dias de hoje? É que a mente pragmática, ela se distancia da mentalidade do Senhor nas Escrituras e o homem vai sendo entregue à sua própria mentalidade carnal, mundana. Eu tinha um professor do seminário, um homem bastante sincero, mas muito pragmático. E ele então dizia para nós, ensinando-nos, que se nós, jovens pastores, chegássemos numa igreja e encontrássemos ali alguém muito difícil, um crente daqueles, um membro de igreja difícil, problemático, dizia ele o seguinte: e se este crente, se este membro de igreja é alguém que fica reclamando, perseguindo você, colocando oposição ao seu ministério, então ele nos ensinava o seguinte: essa pessoa é mais ou menos como um cão que fica latindo. E como um cão que late, você tem que providenciar um osso para ele. Ele dizia. E o osso seria assim, alguma coisa difícil para ele fazer, para que ele ficasse ocupado com aquilo. Se houvesse ali uma frente missionária, um ponto de pregação difícil, então você apanhasse e desse esse osso para aquela pessoa ficar roendo. E assim a gente era ensinado que o ministério pastoral não consiste tanto em dar alimento às ovelhas e às vezes usar o cajado, mas consiste em dar osso aos cachorros e às vezes acalmá-los. Essa é a mentalidade pragmática que está tomando o sangue da igreja evangélica brasileira. O livro de MacArthur
John MacArthur Jr., Ouro de Tolos, deve ser colocado em português brevemente, faz-nos lembrar, meus amados irmãos, que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que funciona é bíblico, é bom. Paulo podia escrever sobre isso aos Efésios com bastante autoridade, porque uma das mais notáveis ilustrações do poder de ministrar e equipar os santos nos é apresentada no 19º capítulo de Atos. Aí no capítulo 19 de Atos, Lucas descreve o ministério do apóstolo na cidade de Éfeso. Diz os versos de 8 a 10 de Lucas, aliás, de Atos 19. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, durou isto por espaço de 2 anos. Uma versão marginal indica que certos manuscritos acrescentaram as palavras da 5ª hora até a 10ª, após a sentença, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, da 5ª hora até a 10ª. Se isto de fato foi assim, significaria que Paulo ensinou a esses novos cristãos 5 horas por dia, todos os dias, através de 2 anos. Isso dá mais de 3.000 horas de pregação e ensino. E não é de se estranhar, por isso que o versículo 10 conclui, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O que isso significa, irmãos? Isso significa que dentro de um período de 2 anos, toda aquela província romana da Ásia, da qual Éfeso era a capital, foi influenciada pelo Evangelho. Naturalmente, nem todos creram, mas todos tiveram o Evangelho ao seu alcance. E a pergunta é, quem os alcançou? Não foi o apóstolo Paulo, porque naturalmente ele estava em Éfeso ensinando aquelas presumíveis 5 horas por dia. Eu creio que foi o povo atingido por uma multidão de cristãos santos, entre aspas, simples e comuns, que deixavam Éfeso seguindo normalmente a sua ocupação e exerciam o seu serviço, seus dons, de tal maneira que a província inteira foi agitada pela surpreendente notícia do Evangelho, sendo que muitos responderam a ela, desejando eles mesmos serem ensinados e capacitados a levar a boa nova ainda mais longe. Esse é o desempenho do serviço dos santos. Então eu digo que é eminentemente pela pregação e o ensino da palavra que os santos serão aperfeiçoados. A porção essencial do referido ministério por Paulo nesse texto aos Efésios é a pregação da palavra por homens especialmente vocacionados, que não queiram, como Saul, oferecer um sacrifício para o qual não foram constituídos. Homens vocacionados em distinção do serviço de todos os demais membros do corpo de Cristo. Como diz Martin Lloyd-Jones, a pregação
ela deveria efetuar uma diferença tal no indivíduo que a ouve, que nunca mais ele fosse a mesma pessoa novamente. Porque não haverá aperfeiçoamento se não houver transformação. E o poder da pregação e do ensino é vital na transformação. Primeiro o vinagre, depois o azeite. Primeiro a lei, depois o evangelho. Primeiro ferir, para depois curar. O ministério da palavra. Eu cito Lloyd Jones porque ele é tanto médico quanto pregador, e eu acho que ele é uma pessoa bastante abalizada para nos ensinar então sobre saúde. E ele fala da falácia moderna. Eu tomo a liberdade de ler um pedaço do que ele tem escrito. Ela tem penetrado na igreja e está influenciando o modo de pensar de muitos. Essa noção, ele diz aqui, de que a tarefa da igreja é tornar as pessoas felizes ou aliviar as suas circunstâncias e melhorar as suas condições. Todo o meu argumento é que fazer isso é mero paliativo para os sintomas. É dar um alívio temporário, mas não vai além disso. Do ponto de vista da compreensão bíblica acerca do homem e suas necessidades, a pregação deve mostrar ao homem a sua necessidade, a sua doença. Ele diz, pode tornar-se prejudicial da seguinte maneira: atenuar os sintomas. Pode ocultar a doença verdadeira. E a menos que eu esteja totalmente equivocado, isso faz parte vital de nosso problema atual. Permita-me usar uma ilustração médica. Consideremos um homem deitado no leito a contorcer-se na agonia de dores abdominais. Ora, pode chegar um médico que por acaso seja um homem muito gentil e cheio de simpatia. Ele não gosta de ver as pessoas sofrendo, nem gosta de vê-las padecendo dores. Portanto, ele pensa que a única coisa a fazer é aliviar esse homem de suas dores. Ele pode fazê-lo. Pode dar-lhe uma injeção de morfina ou de diversas outras drogas que darão ao homem alívio quase imediato. Bem, dirão vocês, certamente nada há de errado com isso. Trata-se de uma ação gentil, de uma boa ação, pois o paciente se sente mais confortável, torna-se mais feliz e o seu sofrimento cessa. Mas a resposta para isso, atenção para isso, irmãos, é que se trata de um ato criminoso da parte de tal médico. Trata-se de um ato criminoso porque a mera remoção de um sintoma sem descobrir-lhe a causa é prestar um desserviço para o paciente. Um sintoma, afinal de contas, é apenas a manifestação de uma enfermidade. Os sintomas são muito valiosos. É pesquisando os sintomas e seguindo as indicações que eles dão que chegamos à enfermidade que deu origem aos sintomas. Por conseguinte, diz ele aqui, se você apenas remover os sintomas, antes de haver descoberto a sua causa de origem, na realidade você estará prejudicando o paciente, porque ele estará conferindo um alívio temporário, que o faz imaginar que tudo vai bem, mas nem tudo vai bem. Porquanto se trata apenas de um alívio temporário, a enfermidade continua presente, ainda está ali.
Se porventura se tratar de uma apendicite aguda ou algo semelhante a isso, quanto mais cedo o apêndice for retirado, melhor. Mas se tão somente tivermos aliviado o paciente, fazendo-o sentir-se melhor, sem cuidar da apendicite, estaremos abrindo para um abscesso ou coisa pior ainda. Certamente isso nos fornece um quadro geral do que está acontecendo na atualidade. Esse é um dos problemas com que se defronta a igreja cristã hoje em dia. Essa sociedade da abundância, entre aspas, na qual vivemos, está drogando as pessoas e fazendo-as sentirem que tudo vai bem com elas. Essas coisas persuadem os homens de que tudo vai bem. Elas lhe dão um senso temporário de felicidade, e assim eles supõem que tudo vai bem e deixam de meditar. O resultado é que o homem não percebe a sua verdadeira situação a fim de fazer-lhe frente. Ocultar o problema espiritual é um grave erro. Na medida em que o homem se contenta com esse alívio temporário, tende a continuar supondo que tudo corre bem e eventualmente termina em desastre. Irmãos, o ministério pastoral tem que ir à enfermidade. Talvez eu possa separar esses momentos finais recorrendo a um exemplo do Antigo Testamento, Davi. Porque o rei Davi permanece entre as luzes mais brilhantes da Bíblia, à exceção de Jesus. Pare e medite um pouco sobre todas as coisas que estão relacionadas ao nome de Davi. A cidade de Davi, a estrela de Davi, a linhagem de Davi, a semente de Davi, a chave de Davi, a casa de Davi, a torre de Davi, o trono de Davi, a prole de Davi e a raiz de Davi. O Novo Testamento começa com palavras muito vigorosas, quando diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. O primeiro nome do Novo Testamento é Jesus Cristo. O segundo nome é Davi. O último nome do Novo Testamento é Jesus Cristo. O penúltimo nome do Novo Testamento é Davi. Havendo tomado Jerusalém dos jebuseus, ele estabeleceu o lugar permanente do seu trono. Davi então traz a arca de Deus para Jerusalém. Inicialmente ele tenta trazer por um método pragmático, dá tudo errado, há uma grande frustração. Mas depois ele traz pelo método certo e a arca chega em Jerusalém. E significa que Deus está em Jerusalém reinando. É um conceito de teocracia que encontra a sua expressão plena. A arca está no trono, no centro. E Deus está no centro de tudo o que está acontecendo. Ele reina entre os querubins. E a aliança que Deus fez por meio de Davi no Velho Testamento representou um momento de suprema consumação na história da redenção antes do aparecimento real do próprio Cristo. O trono de Davi deve ser identificado com o trono de Deus. Deus reina por meio do seu rei. Então, sob Davi, Deus estabelece formalmente a forma pela qual ele governará o seu povo. Mas aí vem a terrível queda de Davi. Ele está no auge de sua vida.
Ele está no seu topo. O episódio de sua queda acontece no ponto mais alto da vida de Davi. Ele estava em sua grande hora. Deus lhe havia dado vitória de todos os seus inimigos e um reinado indisputável sobre toda a nação. O sol da sua vida estava em pleno equinócio, em pleno meio-dia. Ele estava agora com cerca de 50 anos, muitos dos quais passara como um guerreiro na frente de batalha, cumprira a sua missão, e o pecado agora, aqui nós o vemos cair definitivamente, não é o pecado de um homem jovem. Construiu o seu reino e o seu nome com muita dificuldade. O que nos faz lembrar que não dá para confiar no sucesso do passado como um seguro contra as falhas do futuro. A qualquer momento, repare nisso, a qualquer momento e em qualquer lugar, qualquer cristão pode ser apanhado desprevenido e pecar terrivelmente diante de Deus. Isso inclui a todos nós que estamos aqui. Vem o adultério. E o adultério é um pecado grave, que traduz em deslealdade. Uma deslealdade contra Deus. E em segundo lugar, uma deslealdade contra o cônjuge do outro. Essa é a visão das Escrituras. Especialmente naquela sociedade que valoriza a honra. E quem é o cônjuge contra quem Davi está pecando é um dos seus heróis. Urias era um dos seus 30 heróis. O nome de Urias significa: o Senhor é a minha luz. Tem ele, Urias, um forte senso de temor a Deus. Um forte senso de dever, uma dedicação à sua missão, um forte senso de camaradagem e cumplicidade com seus pares no exército, uma dedicação altruísta aos seus companheiros, um forte senso de abnegação. E é esse homem justo que Davi friamente manda assassinar. E um abismo vai puxando outro abismo. E nós temos aqui o que tenho denominado de um crime quase perfeito. Um crime de colarinho branco. Mas algo que você não pode ignorar é que, na verdade, o reino está enfermo. Algo que às vezes passa despercebido a alguns estudiosos é que, na verdade, Israel está enfermo. Davi cobiçou, adulterou, mentiu, roubou, matou, e um abismo veio puxando um outro abismo, mas isso não foi apenas a gravidade de um pecado solitário, que atingiu apenas uma pessoa. Isto aqui foi um ato de grandes proporções que afetou a muitas almas. A cabeça do reino está enferma. A água está contaminada na sua fonte. Israel está enfermo. O povo da aliança. Mas a Escritura diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Era hora de entrar em cena um pastor. É hora da palavra do Senhor se interpor como cunha. É hora do profeta chegar e confrontar a enfermidade vital que jaz ali no coração daquele corpo. Um profeta que
Deus tenha suscitado, que cuide das ovelhas que estão perecendo, que busque a desgarrada e que cure a ferida. E o nome dele é Natã, que significa Deus deu. Um bom nome, bastante ilustrativo para este momento na vida de Davi. E se você vai agora ali a 2 Samuel capítulo 12, você vai perceber que começa o texto dizendo que o Senhor enviou Natã a Davi. 2 Samuel capítulo 12. Natã está diante do rei. Agora, vem cá, irmão. Como é que um falso profeta lidaria nessa situação? O falso profeta é complacente, ele é adulador, ele busca ser popular e simpático. Esse é o seu maior desafio, objetivo. Ele busca os favores do rei, ele é medroso. Davi é um homem poderoso, um rei, um homem de um espírito forte, um homem cego pelo pecado, um homem que já se mostrou capaz de matar para encobrir o seu pecado. E o problema de uma pessoa cega pelo pecado é que ela, via de regra, não tem ideia da gravidade da sua situação. Natã está então entrando num terreno arriscado, num terreno perigoso, que poderia inclusive custar-lhe a vida, poderia cair na ira do rei. Mas Natã vem corajosamente diante de Davi para denunciar destemidamente o duplo pecado de Davi contra Urias o Heteu. Uma palavra marcante, meus amados irmãos, do ministério do profeta é essa denúncia do mal, do erro. O profeta, o Davi, é um arauto de Deus, é boca de Deus. E a partir de Samuel, eles têm um papel distinto em Israel. Daí Israel dizer, não havendo profecias, o povo se corrompe, não desprezeis as profecias. Ele chega com a parábola, não vou lembrá-la, é uma linguagem simples. Não começa como se for uma história fictícia, mas um fato real. Uma história que faz referência a uma cordeira, evocando o coração de pastor de ovelhas Davi. Davi foi um abnegado e cuidadoso pastor de ovelhas, e tinha cuidado delas, e as protegeu, inclusive pondo em risco a sua própria vida. Uma história ocorrida no reino de Israel, e que precisava de um julgamento do rei. E Davi não é apenas rei, mas o principal juiz de Israel. Uma história que vem evocando o senso de justiça de Davi. E é Davi mesmo quem dá a sentença. Ele é o réu confesso. O profeta diz acerca daquele pecado grave, aquela mancha horrorosa, aquela ferida pútrida: tu és este homem. Qual era o problema de Davi? Está aí no verso 9, do capítulo 12. É o desprezo pela palavra do Senhor. Verso 10. Me desprezaste, diz o Senhor. Observe isto. O verso 9 diz que ele desprezou a palavra do Senhor, e agora o verso 10 diz: me desprezaste. O profeta confronta. E o livro de Provérbios diz que a língua dos sábios é saúde. Ou a tradução brasileira diz: a língua dos sábios produz cura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde.
O profeta sai, sem chamar muita atenção para si mesmo. Como é que Davi descreve este período em que ele viveu em pecado? Antes de ser confrontado pelo profeta. Depois de haver sido confrontado, como é que ele descreve aquele tempo? Salmo 51, ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Livra-me dos crimes de sangue. Os outros salmos penitenciais de Davi também podem nos ajudar. O Salmo 38. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues o teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. A minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração. Faltam-me as forças. E a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. Os meus parentes ficam longe de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quem é que pecou, irmãos? Quem é que chegou a este ponto? Não era um qualquer, era Davi. E existe entre nós aqui, nesta noite, alguém melhor do que Davi. Alguém que tenha servido a Deus com mais intimidade e vitalidade do que Davi. Mas reparem, na mediação da cura estão a palavra de Deus e o pregador. Você entende isso? É a espada do Espírito, a palavra de Deus. Espada é instrumento de justiça, é instrumento de autoridade, mas é também um instrumento cortante, que mata, que produz dor, que penetra. O escritor aos Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
espada que penetra. Isso descreve um processo doloroso. Isso não é figura de linguagem. É um processo transformador, um processo separador, divisor. Pode ser doído, meus amados irmãos, mas é um bom remédio. É como um ato cirúrgico. Nos dias atuais, nós poderíamos dizer que a palavra de Deus é como um bisturi do médico. Em 2 Crônicas, o último descendente de Davi no trono era Zedequias, antes do golpe final de Babilônia. Diz a Escritura em 2 Crônicas 36 que tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes, os sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra seu povo e não houve remédio algum. Se não houver pregação e se não houver submissão à pregação, não há remédio. Você vai ficar inventando moda. Você simplesmente vai ficando inventando programas para a sua igreja. Você vai estar à mercê do último vento como um caniço. Você não terá um norte, você não terá uma bússola. Você estará à mercê da última novidade como os atenienses. Você estará assim, sem rumo. Você será um profeta sem um livro. Não há remédio. Os homens não querem a lâmpada, pois a luz tem um efeito. Os homens não querem a espada, pois ela dói. Mas o homem, por natureza, quer um remédio que não dói. Haveria muito o que dizer aos irmãos. Sabe, meus amados irmãos, para a enfermidade vital, o remédio é a palavra do Senhor. Se como pastores nós desejamos o aperfeiçoamento dos santos, então nós devemos pacientemente, com fidelidade, pregar todo o conselho de Deus e conduzindo e supervisionando o ensino da sua santa palavra em nossa igreja. E a carne, o mundo e o diabo vão fazer de tudo e utilizar todas as suas pressões para nos demover deste propósito, para que nós negligenciemos a primazia e a seriedade disto, para que nós nos embaracemos com as coisas deste mundo, para que nós nos enveredemos por envolvimentos em múltiplas atividades, menos as importantes, que nós nos dediquemos a servir outras mesas e abandonemos a palavra de Deus para servir em outros lugares. A pregação é essencial ao pastoreio. É uma obra fina, que exige cuidado, faz parte do catartismon, aperfeiçoamento, em que se trabalha com as mãos. Relaciona-se ilustrativamente com o ofício do artesão, ou com o ofício do pescador que está consertando a sua rede. É como o ofício do jardineiro.
A igreja é, de certa maneira, como um jardim. A pregação é como um ato cirúrgico delicado. O nosso professor de teologia pastoral utilizava-se de uma comparação. Ele dizia: a igreja é uma coisa tão tenra. É como uma grande lavoura, uma lavoura vasta, imensa. Mas você não pode, a planta é tenra. Você não pode cultivar essa lavoura com tratores, com dragas. Você precisa usar um trabalho manual, cuidadoso, esmerado, minucioso. É uma ferramenta viva, uma relação viva. Eu preciso finalizar, mas nós temos que buscar tempo para prepararmos para este grande ministério. Nós temos que fabricar tempo. Nós temos que aparelhar-nos para esta tarefa. Nós temos que estudar, trabalhar, suar, orar, para podermos conhecer a verdade cada vez mais perfeitamente. Nós temos que pôr em prática em nossas próprias vidas a palavra do Senhor. Nós precisamos sair da nossa infantilidade e chamar o povo à perfeita varonilidade de Cristo, à estatura do povo de Deus, do Filho de Deus. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, e nós, ministros, precisamos sentir conjuntamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em nossas ovelhas. Que Deus nos abençoe.